3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Pois, posteriormente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pois, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pai, esta é a Tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite, e a nossa oração é para que através dela, por intermédio dela, o Teu Espírito Santo fale conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, que o Teu nome seja santificado aqui nessa noite, também através da Tua palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. A igreja, em cada época que ela passa, ela muda muito. A igreja muda em muitas coisas. Não quer dizer que todas essas mudanças, elas são negativas. Algumas dessas mudanças, elas são positivas. Às vezes, nós exercemos alguma crítica à igreja atual do nosso tempo, mas nós não podemos entender que tudo que a igreja do nosso tempo tem é ruim. Muito pelo contrário. Existem coisas no nosso tempo que são melhores do que o que a igreja tinha anteriormente. Eu, particularmente, vejo um crescimento muito grande a nível de louvor, por exemplo. O louvor da igreja melhorou muito. Embora os nossos hinos de antigamente, os hinários, o cantor cristão, a harpa cristã, né, possuem hinos que são inigualáveis, verdadeiramente inspirados pelo Senhor, e eram letras com bastante conteúdo. Haviam pessoas que apenas com a letra dos hinários, do cantor cristão, da harpa cristã, se convertiam. E às vezes até erramos por abandonar esses hinários lá no fundo de nossos criados, né? E não utilizá-los mais. Mas o louvor na igreja cresceu muito. Quem tem mais de 20 ou 30 anos aí de evangelho, sabe das revoluções que houveram na igreja no louvor, no período de Voz da Verdade, por exemplo. Voz da Verdade é um marco no louvor da igreja brasileira. O louvor na igreja brasileira não tinha orquestra. E aí o Voz da Verdade traz esse peso metálico para as canções. E na década de 90, alcança o Brasil inteiro, né? Carlinhos Félix com o Rebanhão, depois sozinho. Foi o primeiro cantor gospel no Brasil a fazer turnê fora do país, a ser chamado para ministrar fora do país. Até Carlinhos Félix, o Brasil só trazia gente fora. Cantores brasileiros só saíram do Brasil para adorar o Senhor depois de Carlinhos Félix, né? Então a igreja é uma igreja que melhorou muito. Nosso louvor é um louvor que houve uma progressão muito grande. Doutrinariamente nós perdemos muitas coisas ao longo do tempo, inclusive no louvor também, e com essas mudanças, né? E doutrinariamente, o prejuízo da igreja na sua mudança, ele é muito grande. Nós temos doutrinas que foram discutidas por séculos dentro da igreja, e que hoje nós não sabemos o significado, hoje nós não sabemos a importância, hoje nós não sabemos o porquê. E hoje eu queria falar para os irmãos a respeito de uma dessas doutrinas, que nós às vezes enterramos dentro da gaveta, e não olhamos para ela mais.
São termos técnicos que talvez nós nem estejamos mais habituados ou acostumados a ouvir. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu queria chamá-lo de A Morte Vicária. Você sabe o que é morte vicária? O que é vicário? É um termo técnico para explicar a morte substitutiva de Jesus. Morte vicária é quando uma pessoa deveria morrer e outra morre no lugar dela. Isso é morte vicária ou morte substitutiva. Não é algo que aconteceu apenas com Jesus no nosso lugar, embora esse é o nosso foco, e eu vou voltar para ele daqui a pouco. Isso acontecia, por exemplo, em algumas regiões do mundo, quando um filho era condenado por determinado delito, o pai ia lá e morria no lugar, se entregava no lugar. Em algumas culturas, em alguns países, em algumas leis, isso já era permitido, e era visto como um gesto de amor, de sacrifício. Não apenas baseado em leis, mas às vezes também baseado em amor. Isso já aconteceu por diversas vezes. Não é um termo técnico utilizado apenas para a igreja. É um termo técnico utilizado para explicar. Num assalto, por exemplo, quando o marido se entrega no lugar da esposa. Quando um pai ou uma mãe se sacrifica mesmo, doa a vida. Isso é vicário. Doa a vida no lugar de um filho. Talvez em alguma situação de guerra, ou eu tenho que matar você ou seu filho. Aí o pai fala, mata eu, e deixa o filho. Ou a mãe fala, mata eu, e deixa o filho. Ou o marido fala, mata eu, e deixa a esposa. É o que Paulo ensina, inclusive, sobre o amor do marido para com a esposa no casamento, né? Se a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como? Sendo vicário por ela, morrendo por ela, se necessário for, entregando a própria vida no lugar da esposa, se necessário for. Então esse contexto do vicário, ele não acontece apenas dentro do contexto religioso, ele acontece também dentro do contexto secular. E é uma das doutrinas mais importantes da história da igreja cristã no mundo. Se existe algo que nos garante a oportunidade de estarmos diante da mesa do Senhor nessa noite, esse algo é a morte vicária de Cristo. A morte substitutiva de Jesus no nosso lugar. Por que morte substitutiva? Hoje é noite de ceia do Senhor. E como nós costumeiramente fazemos, sempre trazemos aos irmãos aí algo relacionado à ceia do Senhor, né? Para esse culto de ceia. E a ceia do Senhor, ela precisa nos arremeter justamente também a essas questões de entender os seus simbolismos, os seus significados, e entre os tantos significados que a ceia do Senhor possui, um deles é justamente nos ensinar sobre a morte substitutiva de Jesus no nosso lugar. Para a gente poder entender, eu sei que talvez é uma história que você já ouviu, mas nunca é demais escutá-la, porque parece que a nossa geração está se esquecendo dessa história, justamente por não olharmos mais para esse tipo de doutrina, coisa que não podemos fazer jamais, temos que lembrar sempre. Eu quero contar a história novamente para você. Deus criou o homem e colocou o homem no jardim de delícias. A palavra Éden significa lugar de prazeres, lugar de delícias. Éden é o lugar onde tudo estava na mais perfeita ordem. O homem era perfeito,
tudo que Deus criou era perfeito, a terra era perfeita, os animais eram perfeitos, os dias eram perfeitos, e o Éden era um lugar de descanso. A palavra Éden ou a palavra paraíso podem aparecer nas duas vertentes, tem o mesmo significado: lugar de delícias, lugar de prazeres. No entanto, Deus não queria que o ser humano permanecesse nesse lugar por obrigação, mas sim por livre e espontânea vontade. Para que o homem tivesse o livre arbítrio, ou a livre agência, como gostam os calvinistas, de ficar naquele lugar ou de sair dele, Deus coloca neste lugar uma árvore. E essa árvore era o botão de acionamento da vontade que o homem queria diante de Deus. Em cima desse botão de acionamento, Deus colocou uma plaquinha: de tudo que existe nesse jardim pode comer, mas dessa árvore você não pode comer. Deus instituiu uma lei, para que, através desta lei, o homem optasse ou não por ter Deus como seu único e suficiente Senhor, ou viver por conta própria. Nós sabemos qual foi a decisão. O homem foi lá e acionou o botão, e foi expulso do jardim do Éden. E ele passou a não mais viver uma vida perfeita. Os animais já não são tão perfeitos mais, né? No Éden os animais não tinham venenos mortíferos, não eram ferozes, não atacavam. No Éden não haviam espinhos, nem abrolhos e nem ervas amargas no meio da plantação. Os dias eram controlados dentro de uma perfeição divina. Deus visitava aquele local todas as tardes. No entanto, o homem decidiu por conta própria ser dono de suas próprias decisões. E fazendo isso, ele transgrediu uma lei que nós conhecemos como lei da desobediência. E escolheu viver no pecado, caminhando em passos largos, em direção à morte eterna e à condenação eterna. A partir do Éden, o caminho do ser humano sempre foi para a perdição. A partir do Éden, o homem está condenado a ir para o inferno. E só havia uma forma de mudar essa situação. E qual era a forma de consertar essa lei? Alguém precisava vencer a morte. E o que é esse vencer a morte? Seria morrer e ressuscitar. Só que para esse alguém vencer a morte, tinha-se uma exigência muito grande. Porque esse alguém, para vencer a morte, precisava estar na mesma condição de Adão, perfeito, sem pecado, sem nada errado, sem ter cometido nenhum delito. Isso para o ser humano se tornou algo inalcançável. Eu pergunto para mim e para você, nessa noite de ceia do Senhor: qual ser humano na existência da raça humana viveria uma vida sem pecados? O que já é impossível. Mas imaginemos que alguém conseguisse viver uma vida sem pecados. Ele ainda teria uma segunda tarefa muito difícil para ser cumprida, que é vencer a morte, morrer e ressuscitar sem a ajuda de ninguém, porque há ressurreições na Bíblia, né? Só que a ressurreição que aparece na Bíblia, ela é uma ressurreição com intermediários. O filho da viúva, o profeta vai lá e deita sobre ele.
Um homem que é ressuscitado ao tocar os ossos de Elias. A menina que recebe a visita de Jesus, filha do centurião, e Jesus fala, Talita cumi. O filho da viúva de Naim, Lázaro, 4 dias depois de morto. Todas essas ressurreições tiveram a intervenção de alguém. Um profeta, o próprio Jesus. Esse vencer a morte teria que ser sem a intervenção de ninguém, por conta própria. Então são 2 tarefas muito difíceis de serem cumpridas. Porque alguém deveria viver uma vida sem pecado, e depois de viver uma vida sem pecado, se entregar por amor à humanidade, e ainda por cima ressuscitar ao 3º dia. Quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, qual de nós se colocaria no lugar de Cristo a favor de outra pessoa? Você morreria por um desconhecido? Talvez você morreria por quem está do seu lado, mesmo que ele seja um grande amigo. Mas você morreria para salvar alguém que você nem conhece? Então a tarefa acabou se tornando uma tarefa muito difícil ao ser humano. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, em ver o homem nessa condição, condenado ao inferno, e sem possibilidade nenhuma de conseguir reverter essa lei, vai tomar uma decisão por amor. Porque Deus nos ama demais, irmãos. Não é à toa que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É muito amor. Se fosse eu ou você no lugar de Deus, a gente falaria assim, azar para você, não quero saber de você mais, você que se lasque, vá para o inferno mesmo, você escolheu isso lá no Éden, já que você escolheu, a decisão é sua. Mas Deus, movido pelo seu incomensurável amor, vai tomar uma decisão. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo de número 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e tendo-se tornado semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para discutir a respeito da Trindade. É um assunto talvez para várias escolas bíblicas, ou muitas terças-feiras. E o resumo da Trindade, que a gente sempre precisa deixar para os irmãos, é que Trindade nós não explicamos, nós experimentamos. Amém? Trindade você experimenta o cuidado do Pai. Trindade você experimenta o perdão do Filho. Trindade você experimenta o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você prova, você sente, você não comprova, porque é impossível que 3,7 kg
numa circunferência de 30 centímetros, que é o tamanho do nosso cérebro, explique aquilo que é incomensurável. A nossa mente é muito pequena diante do Deus que nós servimos. Não tem jeito de explicar. Tem jeito de discutir, mas de definir não. Então nós precisaríamos de muito mais tempo para definir isso. Mas as palavras de Paulo são muito claras. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, se fez homem. Esse se fazer homem é o gerar o unigênito. Quando relacionamos Pai e Filho na Trindade, Jesus é o Deus que desceu do céu sem sair de lá. Como que isso é possível, pastor? Para o nosso Deus, tudo é possível. Nós não estamos falando de alguém humano com limitações geográficas. Nós estamos falando daquele que está aonde é necessária a sua presença. E ao mesmo tempo que ele é o Filho gerado no céu, ou na terra, ele é o Pai que cuida também nos céus, e ele é o Espírito Santo que move. Como que isso é possível? Ele é Deus. Isso se chama Trindade. Mas as palavras de Paulo aqui são bem claras. Deus nos amou tanto que ele se fez homem e veio nessa terra. É muito mais do que só um sacrifício. Ele abriu mão, diz as palavras do apóstolo Paulo, de toda a sua glória divina, e se fez pecado. O ilimitado se tornou limitado, o imperecível se tornou perecível, o infinito se tornou finito, porque nos ama. Sabe o que é isso? Deus nos ama de tal forma, que sabendo que nós não conseguiríamos pagar a dívida da obediência, ele disse assim: eu mesmo vou fazer isso. E ele se esvazia, ele se coloca na condição de pequenez. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu vejo um amor de Deus muito grande nisso, porque o dono de toda a glória se esvaziou de toda ela e se tornou essa coisa miserável que nós somos, se tornou essa coisa pífia que nós somos aqui nessa terra. O esplêndido se tornou pequeno por amor a mim e a você. Ele não precisava disso, sabe por quê? A decisão foi nossa, lá no Éden, através de Adão, de desobediência. Nós escolhemos tomar conta das nossas próprias decisões, mas ele nos ama tanto que, sabendo que nós não poderíamos jamais quitar essa dívida, ele abre mão de tudo e se torna homem, e cumpre a primeira missão. Qual era a primeira missão? Viver sem pecado. As palavras muito claras do apóstolo Paulo nesse texto diz que ele foi obediente até a morte. Eu gosto do texto de Isaías 53, que diz que nem sequer uma palavra enganosa saiu de sua boca. E a profissão de Jesus era cruel. Fala para mim que o carpinteiro nunca errou a martelada e deu uma martelada no dedo em alguma tarde. Fala para mim que uma ferpa nunca entrou na sua mão e talvez naquele momento de raiva ele... Mas Isaías diz que nem sequer uma palavra enganosa saiu de sua boca. Jesus teve irmãos. Está em Mateus capítulo 13, 55. Cita até o nome dos filhos que José e Maria tiveram depois de Jesus.
Lá fala que eles tiveram 3 filhos homens: Tiago, João, Judas e pelo menos 2 irmãs. A família continuou normalmente. Aparentemente os irmãos de Jesus não davam muito certo com ele não. Porque eles chegam para visitar Jesus no momento que Jesus está famoso, né? Enquanto Jesus não ficou famoso, ninguém apareceu, né? Mas basta Jesus ter ficado famoso, chega a família lá: ó Senhor, está lá fora, sua mãe, seus irmãos, né? E eles vieram te ver, que o Senhor agora está famoso. Jesus fala para eles assim: aquela não é minha família. Minha família está aqui. Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parece ter um problema. Não digo ser um problema relacionado a pecado, porque não teve pecado, mas alguma coisa tinha. Os irmãos de Jesus se converteram posteriormente à sua ressurreição. Não seguiram Jesus como os demais apóstolos ou discípulos. Com exceção de Maria, os irmãos de Jesus parecem não concordar ou não acreditar no ministério dele. Jesus teve irmão mais velho, mais novo, perdão, ele era o mais velho, né? Provavelmente esses irmãos fizeram raiva nele. E nem aí ele pecou. Nem sequer uma palavra enganosa saiu de sua boca. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Obedeceu em tudo, foi testado em tudo, passou por todas as dificuldades. Primeira missão concluída. Segunda missão, o sacrifício, se entregar. É importante entender sobre a deidade de Jesus o seguinte: suponhamos que esse copo aqui é o que fazia Jesus estar em glória lá no céu. Para pagar a dívida, o que Jesus faz? Jesus abre mão do copo da glória e vem na terra. Mas a glória é de quem? É dele. A qualquer momento ele poderia pegar a sua glória de volta, porque ele abriu mão. Não foi tomada dele. Ninguém tomou a glória de Jesus. O capeta não tem poder para isso. As palavras do apóstolo Paulo disse que ele deixou porque quis. Isso significa que a qualquer momento ele poderia pegar de volta. Qual é a trama do diabo para Jesus? Pega a sua glória, não pague o preço, transforma essa pedra em pão, pegue a sua glória, porque a sua glória transforma a pedra em pão. Dê ordem aos anjos, porque a sua glória dá ordem aos anjos. Curva-se diante de mim, já que você abriu mão da sua glória, eu te dou a minha. Pega a sua glória de volta ou toma a minha. Lá na cruz, o ladrão da esquerda vira para Jesus e fala assim: você não é o Messias? Desce daí, salva-te a ti e a nós também. Pega a sua glória e desiste desse preço. A qualquer momento durante o caminho do Calvário, em cima daquela cruz, o que Jesus poderia fazer? Pegar a glória de volta. Dá uma palavra. Jesus poderia falar assim: raios e trovões, cai na cabeça desse povo, mata todo mundo, cansei, vou voltar para o céu, vou pegar minha glória de volta. Ele poderia fazer isso a qualquer momento, mas ele se entregou em sacrifício. Você acha que em algum momento Jesus não quis parar com todo aquele teatro romano? O Deus de toda a glória sendo escarnecido por sua criação, sendo cuspido por seres inferiores a ele. Qual Deus na mitologia grega, qual Deus na mitologia egípcia aceitaria ser escarnecido? Qual Deus na mitologia nórdica aceitaria ser escarnecido por alguém inferior? Qualquer outra imagem de Deus que nós temos, ele se levantaria e acabaria com tudo aquilo e seria o grande campeão.
mas o amor do nosso Deus por nós é tão grande, que Ele permitiu ser surrado, cuspido, humilhado, açoitado, crucificado, xingado, no nosso lugar, de forma vicária. Segunda missão concluída, o sacrifício. Aí vem a terceira missão: descer às mansões do inferno, roubar a chave do diabo, né? A chave do mundo dos mortos estava nas mãos do diabo. Está lá em Pedro isso aí, né? Aí Jesus, durante o período da sexta-feira à tarde até o domingo de manhã, Jesus vai lá no inferno, prega para quem está lá, inaugura o céu, abre o paraíso, pega a chave da mão do inimigo e ressuscita ao terceiro dia. Isso está no credo da igreja também, né? Quando a igreja começou, a igreja criou os credos apostólicos para que facilitasse a divulgação de doutrinas. Não é uma reza para ser repetida, mas é algo para ser aprendido. Lembra do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi morto, desceu à mansão dos mortos, né? Ressuscitou o terceiro dia. O credo não tem ensinamento errado. O credo, o ensinamento está certo. Só não é uma reza para ser repetida. Foi realmente inventado no primeiro século. Os irmãos não tinham Bíblia. A doutrina precisava ser divulgada em forma de poesia. E essa poesia era o credo apostólico. Jesus desce à mansão dos mortos, prega para quem está lá, inaugura o paraíso, toma a chave da mão do diabo. Aí chegou domingo de manhã, o terceiro dia, Ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, terceira missão concluída. Pagou o preço, de forma vicária, substitutiva. Por quê? Por que é substitutivo? Porque Ele fez isso no nosso lugar. Irmãos, a dívida era minha, a dívida era sua, e a dívida era impagável. Com quantos anos você se converteu? Com quantos anos você abriu luz na sua mente para o Evangelho? Pegando pela minha experiência, comigo aconteceu com 15 anos de idade. Chegou luz ao meu coração com 15 anos de idade. Eu entendi que eu era um pecador com 15 anos de idade. Já era tarde para pagar essa dívida, porque eu já tinha cometido um monte de pecado. Eu não tinha vida santa mais, nem para tentar viver sem pecado e pagar o preço no lugar de alguém, porque eu já tinha pecado. Com quantos anos chegou luz ao seu coração? Já era tarde para você conseguir pagar essa dívida. Era uma dívida que você não conseguiria pagar jamais. E olha o que Paulo disse no texto que nós lemos de 1 Coríntios 15. Ele morreu no nosso lugar. Só havia este método, só havia este jeito, só essa forma, para que a dívida pelos nossos pecados fossem pagas. Era Ele descer do céu, abrir mão de sua glória, viver como homem, se entregar numa cruz e ressuscitar o terceiro dia, no nosso lugar. No momento em que Jesus está naquela cruz, Ele se fez pecado. Talvez você nunca parou para pensar, por que Jesus está sozinho na cruz, a ponto de clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Por que Jesus estava sozinho naquela cruz? Só existe uma ação que causa barreira entre Deus e o homem. Só existe uma coisa na história da humanidade que separa ou que afasta Deus do homem.
Foi a primeira coisa que afastou Deus do homem, e é a única coisa que continua afastando Deus dos homens até hoje. Se chama pecado. Só que até aquele momento, não há pecados em Jesus. Porque Deus se afastou de Cristo naquela cruz? Porque Jesus se sentiu abandonado, sozinho e desamparado? Porque o meu pecado afastou Deus daquele momento. Porque o seu pecado fez com que Jesus se sentisse sozinho naquela cruz. Porque o nosso pecado, nosso, da humanidade inteira, dos que aceitaram e dos que não aceitaram como Senhor, porque Ele amou sem distinção, Ele fez por todos, independente daqueles que queriam ou não. O nosso pecado estava naquela cruz naquele momento, porque mesmo sem pecado, Ele se fez pecado. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si os pecados de todos nós. Isso é morte substitutiva. Eu e você não damos conta dos nossos pecados, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Hoje é noite de ceia, irmãos. E a ceia é para a gente entender que nós jamais conseguiríamos cumprir aquele sacrifício. E ainda bem que Ele tomou a decisão de fazer isso no nosso lugar, pelo seu infinito amor e misericórdia. Ele se fez pecado. Talvez você assiste lá o Paixão de Cristo, né? E vê Jesus sofrendo aquele tanto e pensa assim, gente, isso parece até um filme de terror. O filme Paixão de Cristo é o que mais chega perto da realidade daquilo que Jesus realmente sofreu. Mas estudiosos estudaram o filme e disseram que o que Jesus passa naquele filme lá, o que Mel Gibson, diretor do filme, colocou naquilo lá, ainda é só 60% de tudo aquilo que Ele realmente passou. Ele sofreu ainda mais do que aquilo. Mas quando você é impactado por aquele sofrimento, sente pena ou dó, sabe qual é o sentimento que deveria vir no nosso coração? Ele fez isso no meu lugar. Ele se entregou no meu lugar. Ele se entregou no seu lugar. Essa é uma das lembranças que a ceia precisa trazer para mim e para você, quando nós vamos participar dela. Foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi por nós que Ele sofreu, foi por nós que Ele foi chicotado, chibatado, foi por nós que Ele foi escarnecido, foi por nós que Ele foi zombado, foi por nós que Ele se entregou no madeiro. E se não fosse esse se entregar no madeiro, nós não teríamos possibilidade alguma de alcançar o céu. Porque se antes estávamos condenados ao inferno, em Cristo agora nós estamos destinados ao céu. Em Cristo agora nós estamos caminhando em passos largos em direção à glória de Deus e a recuperar aquilo que o Adão abriu mão do lugar de delícias. Por isso que chama conversão. Você estava indo em direção ao inferno, encontrou Jesus, e aí você se converteu, mudança de 180 graus, e começou a voltar agora em direção ao Senhor, para Deus. Se antes estávamos condenados ao inferno, agora caminhamos em direção à cruz, em direção ao Pai, não por mérito nosso, mas porque Ele se fez vicário, porque Ele nos substituiu naquela cruz, e nos deu a oportunidade de servir e estar na presença dEle. Valoriza isso, meu irmão. É muito mais do que uma porta aberta, é muito mais do que algo que Ele possa apenas te dar, é muito mais do que apenas uma bênção terrena. Deus está nos dando a oportunidade, Ele mesmo proveu a oportunidade, para que nós chegássemos ao céu. Tem uma historinha que nós vimos aqui, né, no Pentateuco, quando estávamos estudando o Pentateuco nas terças-feiras,
eu gosto muito da história, para a gente poder exemplificar o que é a morte vicária de Jesus. Como que Deus proveu? Um servo devia uma alta quantia em dinheiro para o seu senhor. Alta quantia. E aí, o senhor sabia que esse servo jamais poderia pagar essa quantia de dinheiro para ele. Jamais. Se o senhor perdoasse a dívida do servo, seria injusto com os demais servos. Entendeu? Perdoar uns e não perdoar os outros seria injusto. Por que perdoar uns e outros não? Então o Senhor pensa em uma forma justa para que aquele servo quitasse a sua dívida. Então ele chama o servo. E aí o servo chega na presença dele e ele fala: me paga o que deves. E o servo: Senhor, não dou conta. Tem condições de te pagar. Consigo te pagar mais. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: então faz o seguinte, vai para a sua casa. Chegando na sua casa, converse com a sua esposa. E veja, pense, eu vou te dar um dia. Pense em alguma forma que você tem para me pagar, algum jeito, alguma proposta para você me pagar. E amanhã, nesse mesmo horário, você volta aqui e me diga como que você vai me pagar essa dívida. E assim o servo sai da presença do Senhor e vai embora para casa. Enquanto o servo ia para casa, o Senhor chamou outro servo, pegou a quantia exata de dinheiro da dívida, entregou ao seu servo e falou assim: vai primeiro, pega o cavalo mais potente que a gente tem, vai lá na casa desse servo que acabou de sair daqui, e entrega esse envelope com esse dinheiro na mão da esposa dele. E assim o servo obedeceu. Foi lá, passou na frente, levou o dinheiro e entregou na mão da esposa. Quando o servo que devia chegou em casa, falou assim: meu bem, deixa eu te falar, o Senhor me pediu as contas do que a gente está devendo para ele, e nós não conseguimos pagar. Ele mandou eu vir embora, e amanhã voltar lá no mesmo horário, e falar para ele uma forma que a gente tem de pagar a dívida. A mulher falou assim: então eu já sei o que aconteceu. Ele: o quê? Um outro servo veio aqui, saiu daqui agora há pouco, trouxe um envelope que tem esse valor em dinheiro, que é justamente o valor da dívida. No outro dia, o servo se apresentou diante do Senhor, e o Senhor perguntou: me paga a dívida. Ele então pegou o mesmo envelope, com o dinheiro, no valor da dívida, e devolveu ao seu senhor, e o Senhor falou assim: a dívida está paga. Você consegue relacionar os fatos? Deus não podia perdoar porque ele seria injusto com os outros. Então ele provê o valor da dívida na frente. Entendeu? Isso é morte substitutiva. Ele proveu o perdão para você. Você não poderia pagar, nós não conseguiríamos cumprir, mas ele mandou um envelope com dinheiro. Jesus, ele proveu o método, e aí ele não está sendo injusto com ninguém, porque o dinheiro é dele, ele dá para quem ele quer, e a pessoa diante dos demais servos pagou a sua dívida. Ele não foi perdoado, ele ganhou um dinheiro e pagou a dívida. A mesma coisa acontece com a gente, com nós que aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele proveu, basta você aceitar o envelope, chegar diante dele e entender que é a frase que Jesus usou na cruz no seu último suspiro. Ele cita a frase tetelestai, que significa está consumado, está pago, e foi ele mesmo que proveu o meio para isso. Entenda o amor de Deus por você, meu irmão. Não é só uma bênção para este mundo, não é só uma porta aberta. O amor dele por você é tão grande que ele te quer para ele, ele te quer pertinho dele,
e Ele está preparando lugar para você de acordo com João 14, e está te esperando para morar com Ele, e isso é possível porque Ele pagou o preço no seu lugar. Seja grato a Deus por isso. A ceia é a oportunidade para a gente ser grato ao Senhor por isso, para a gente ser grato ao Senhor pela morte, pelo sacrifício, pela ressurreição dEle no nosso lugar. Está pago, o preço está pago, e hoje você tem livre acesso ao Pai, você tem livre acesso a Deus, você pode chegar na presença dEle. Hoje Ele não te abandona, Ele tem compromisso com você. O sangue de Jesus te garante uma aliança com Ele, uma aliança onde Ele lava a sua vida, onde Ele perdoa os seus pecados, onde Ele te faz nova criatura, onde Ele te transforma numa nova pessoa, para estar com Ele todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus, muito obrigado por ter morrido no nosso lugar. Muito obrigado por ter se entregado no nosso lugar. Muito obrigado por ter pago o preço no nosso lugar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Obrigado, Deus, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que seria impossível pagar essa dívida, mas o Senhor proveu as formas, os meios, para que essa dívida fosse paga, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora ao momento de ceia do Senhor. Amém? Eu queria te dar a oportunidade, se você pode, queria até pedir às crianças para não atrapalhar, se você puder aí virar no seu lugar, se ajoelhar, e ter um momento de oração com Deus. É noite de ceia, talvez tenha algo ainda que você tem que pedir perdão, talvez tenha algo aí que você tem que apresentar ao Senhor. Aproveite essa oportunidade. Se você não puder se ajoelhar, feche seus olhos, mas não deixe de orar pedindo ao Senhor que te perdoe, que te purifique, que te lave nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui de joelhos nesse momento, Deus, de ceia do Senhor. Nós estamos aqui em adoração a Ti, Deus, para pedir ao Senhor que nos perdoe por todas as nossas falhas, por todas as nossas fraquezas, pelo engano às vezes do nosso coração na Tua presença. Perdoa, Senhor, pelas vezes que falhamos, pelas más intenções do nosso coração. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos pecados, Deus, as nossas falhas, o engano do nosso coração, os nossos maus pensamentos, aquilo que às vezes nós colocamos diante dos nossos olhos, nossos momentos de ira, de rancor. Perdoa-nos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. É noite de ceia do Senhor, Pai, e nós oramos, Deus, para que o Teu perdão, para que a Tua graça, nós oramos, Deus, para que o Teu amor seja manifesto, Pai, sobre nós aqui neste lugar. Nós ouvimos aqui, Deus, uma palavra, um momento de reflexão sobre a importância da Sua morte substitutiva no nosso lugar. O Senhor pagou o preço no nosso lugar, e é por isso que nós podemos estar aqui nessa noite de domingo,
para cear contigo, para estar na tua presença. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, fica à vontade entre nós, que o Teu sangue, Deus, possa continuar nos perdoando, nos alcançando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ao terminar a sua oração, se coloque de pé, pedir os diáconos para vir já aqui pegar os elementos, amém? Você que vai participar da ceia do Senhor, permaneça de pé. Se você não vai participar da ceia, se assente por um momento. A ceia do Senhor é para todos aqueles que são batizados nas águas por imersão, e está em comunhão com Deus e com a sua igreja, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, os diáconos vão estar servindo você, em nome de Jesus, amém. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, vindo no mundo e recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, foi recebido na glória. Recebido na glória. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Amém? Você está com o seu pão, você está com o seu vinho na mão para participar desse momento de ceia.
não é só um pedaço de pão, não é só um pouco de vinho, é o símbolo, meu irmão, de que você ia para o inferno, é o símbolo de que você ia ser condenado, e alguém pagou o preço no seu lugar, para que você tivesse vida eterna junto com Deus. Que nessa vida pode ser difícil, pode ter problema, tem luto, aqui nessa vida tem prova, tem dificuldade, tem enfermidade, mas tem algo sendo preparado para você, em mansões celestiais na Nova Jerusalém, onde você vai passar a eternidade com seu Deus. Vale a pena, meu irmão. As dificuldades aqui dessa terra são momentâneas, mas a sua eternidade com Deus está garantida, porque Ele morreu por você. Amém? Coloque em evidência o seu pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor este pão neste momento. Nós queremos entregar nas suas mãos e pedir, ó Pai, que ao participarmos deste pão, nós possamos trazer, Pai, ao nosso pensamento, ao nosso coração, a comunhão que nós temos com o Senhor e com a igreja. Renova, meu Deus, fortalece essa comunhão na Tua presença através desse pão, nessa noite, em nome de Jesus. Comamos todos deste pão, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória. Coloque em evidência o seu cálice. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai, eis aqui o cálice da uva. Nós agradecemos ao Senhor por poder participar dele. Entregamos ele nas suas mãos, consagramos ao Senhor, porque ele representa o sangue do seu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos limpa, sangue que nos perdoa, sangue que nos redime, sangue da nova aliança, aliança de perdão, aliança de graça, aliança de misericórdia na tua presença, sangue que nos garante vitória, sangue que nos garante que chegaremos do outro lado e passaremos a eternidade contigo. Que ao participarmos deste sangue, Senhor, que ao participarmos deste vinho, nós possamos ser renovados e fortalecidos por esta aliança, em nome de Jesus. Aleluia. Bebamos todos deste cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga uma frase de amor ao Senhor. Adore a Deus, meu irmão. A ceia não é um velório, a ceia é uma celebração. A ceia é a oportunidade que nós temos de tocar o Senhor, de estar perto dele como nunca. É o cumprimento de uma ordenança. Oh Espírito Santo de Deus, vem nos visitar hoje aqui, Senhor. Vem nos tocar, Deus. Que essa ceia seja uma ceia de aproximação, de retorno ao Senhor, de estar perto de Ti, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus celebrou a ceia aos discípulos, após ter terminado a ceia, o texto de Mateus 26 diz que eles cantaram um cântico após finalizar a ceia. Depois subiram ao Monte das Oliveiras. Então vamos cantar o cântico, eu sei que você conhece. Diga comigo assim: o único que é digno de
a força e o poder. Ao Rei eterno, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. ao único que é digno, diga. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Seu altar. Para finalizar, diga. As minhas mãos eu quero. Nós queremos levantar as nossas mãos a Ti, Pai, nessa noite. Aleluia. E em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Seu altar. Meu irmão, o texto termina dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar por um momento. Nós já vamos caminhar para o final.